Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo após o recesso, primeiro vídeo de 2020. Eu venho falar sobre algo que eu vi justamente nesse período. Porque o recesso é um período que a gente aproveita, né, para atualizar a leitura, filmes, séries. E eu assisti a segunda temporada da série You, que para o português é Você, da Netflix. E essa série trata sobre a personagem principal, que é um homem que a princípio parece ser muito cuidadoso, que se interessa pelos interesses, né, da sua amada, mas que na verdade ele é um stalker. E o que é a figura do stalker e o ato do stalking? É sobre isso que eu quero falar, porque tem tudo a ver com os direitos das mulheres. Então, o stalker, na tradução literal do inglês para o português, é o perseguidor. E é justamente isso. E o ato do stalking é o ato de perseguir. Então, atualmente, tramita na Câmara dos Deputados, aqui no Brasil, um projeto de lei, que é o Projeto 1020, que visa justamente criminalizar esse ato, essa conduta do stalking, do ato da perseguição. É importante mencionar que deve ser uma perseguição obsessiva, insidiosa sobre a pessoa, que implica em mais de um ato de perseguir. E o que é exatamente a conduta, né? Ela pode estar muito presente, muito mais fácil de ser observada nos meios virtuais, que é aquela pessoa que curte demasiadamente as suas fotos, seus posts, que faz comentários o tempo todo, mas que você percebe que não é um fã, né? Que não é uma forma assim saudável, que é um pouco insistente. Às vezes você nem conhece aquela pessoa, você bloqueia, ela dá um jeito de te achar de novo, de vir com perfis falsos. Isso é até chamado do cyberstalking, né? E também pode ocorrer no mundo real, né? E até mesmo as duas formas ao mesmo tempo. Então você percebe que tem alguém te perseguindo, que tá o tempo inteiro nos mesmos lugares que você frequenta, e aí começa a perceber, na série até traz isso, né? Que a gente expõe muito a nossa vida em redes sociais. Então quando, por exemplo, eu confirmo um evento no Facebook, lá tem data, tem hora, tem local, então quem quiser pode ver e pode me encontrar nesses lugares. Então aí está o risco, e essas pessoas então que cometem esses atos de perseguir, elas podem ser então a conduta delas pode ser enquadrada nesse novo tipo penal que ainda não está em vigor, mas que, se for aprovado, que tem grandes chances de ser, então ele trará a figura típica quando houver um temor evidente da integridade pessoal da vítima, da integridade física, e também quando causar o sofrimento emocional. Então isso é um fato muito importante, porque os tribunais vêm aceitando muito melhor, né, atualmente, a questão da violência psicológica. Isso tem sido muito mais tranquilo de se comprovar. Então, se for comprovado o sofrimento físico dessa pessoa, dessa vítima que vem sendo perseguida, o seu agressor, né, o agente dessa conduta, ele então pode ser enquadrado nesse tipo penal. A sua conduta pode ser tipificada como uma conduta criminosa. Hoje, na prática, o que acontece? Não temos uma tutela para isso? Sim, nós temos, mas é de outra forma. Não há um delito específico para essa conduta. Nós temos a contravenção penal da perturbação ao sossego. Só que o problema é que essa tipificação, né, ela é um delito mais leve, né, tratado assim como menor potencial ofensivo. Então, teoricamente, existem benefícios que, a depender dos antecedentes e de outros fatores do sujeito, talvez ele receba um benefício sem nem mesmo dar continuidade à ação penal, ou ele pode, condenado, receber uma pena alternativa, né? E isso pode acabar até se transformando numa prestação pecuniária. Então, não há uma efetividade muito grande para dar uma resposta a esse ato, a essa conduta.
De outra forma, também é possível ingressar com medidas protetivas de urgência pela própria Lei Maria da Penha. Então, a medida protetiva, ela vai trazer questões do afastamento, da incomunicabilidade do agressor e que o descumprimento pode causar, então, a sua prisão. Só que ainda assim nós não temos um delito específico, né? E esse projeto de lei vem trazer justamente isso e traz qualificadoras. Então, além de uma pena maior que não permita essas penas alternativas, ele traz qualificadoras baseadas quando a pessoa, né, o agente, o agressor, ele for parceiro íntimo ou tiver sido no passado da vítima, terá uma pena maior. E quando ele se utilize de dados da vítima também no meio cibernético, ele também terá essa pena aumentada. Qualificadora significa isso, né? Uma resposta um pouco maior, de uma pena um pouco maior para esse delito. E por que isso? Porque foi entendido pelas pesquisas que já foram realizadas ao redor do mundo, em lugares que já têm essa conduta criminalizada, como em Portugal, por exemplo, que o maior alvo desses agressores são as mulheres. Então, apesar da conduta poder atingir tanto homens como mulheres, e no projeto de lei a proteção é tanto para homens quanto para mulheres, ficou evidente diante das pesquisas que é sim um delito que tem muito a ver com relações de gênero. Então, traz a qualificadora justamente para a tutela maior sobre as mulheres. Ainda assim, né, como especialista na área penal, cabe a mim trazer a reflexão: será que isso ainda assim vai trazer uma resposta eficaz para a sociedade? Então, quanto mais estudo o direito penal, menos eu acredito que essas sejam as melhores respostas para os problemas que nós temos na nossa sociedade, né? Então, o remédio penal, ele vai tratar uma consequência e não a causa. Então, a causa ainda vai existir. Se essa pena não vier unida de um viés restaurativo, de algo que trabalhe com a mente do sujeito, de implicar que ele frequente cursos, palestras, rodas de conversa ministradas por psicólogos ou outros profissionais que trabalhem, né, com justiça restaurativa, outros métodos que levem a essa reflexão, a essas tomadas de consciência e uma efetiva transformação de padrão comportamental, eu acredito que pouca efetividade terá. Talvez sim para a punição desses agentes, mas não num contexto macro, num contexto de evitar que isso venha a acontecer. Então, apesar disso ser muito importante, dessa tutela penal, dessa resposta ser sim importante, porque o delito está aqui, está acontecendo, né? O delito não, a conduta está ocorrendo. Ao mesmo tempo, nunca podemos perder de vista o foco preventivo, foco de trabalhar exatamente na causa, de trazer estudos e questões sociológicas, psicológicas que venham promover mudanças culturais, porque isso vem de um padrão cultural, de uma sociedade machista na qual vivemos, de padrões estruturais. Então, as informações que a gente recebe da sociedade o tempo todo, né, de se colocar em relações de afeto de uma forma muito doentia. A psicóloga Valesca Zanello, com quem eu tive uma capacitação recente aqui em Joinville para atendimento de vítimas de mulheres, né, vítimas mulheres de violência, ela fala muito sobre isso, né, sobre colonização de afetos, sobre como a gente se coloca nessas prateleiras afetivas na sociedade, quanto isso é doentio. Então, considerando que são distúrbios também psicológicos, que são condutas baseadas nessas questões, é muito importante que existam medidas que venham trabalhar justamente com essa causa, senão a gente vai estar mais uma vez enxugando gelo. Essas eram as minhas reflexões, agradeço a todos pela paciência de ouvir até agora, estou aberta a comentários, a sugestões, digam o que vocês têm interesse, um tema afim que vocês queiram que eu comente por aqui,
e agradeço mais uma vez. Até a próxima!